todos, bem-vindos a mais um culto doméstico da AD Sor. Estamos aqui para louvar a Deus convosco. Queremos que louves connosco ao nosso Deus, ao nosso Salvador, àquele que é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E por isso convidamos-te a cantar esta música connosco que diz que o nosso Salvador, Ele vive para sempre. Bora lá então. Ela chama-se As Bênçãos e são as bênçãos de Deus para nós, que estão escritas na sua palavra e que tu podes receber como sendo de Deus. Não são palavras nossas, não são ideias nossas, não é aquilo que nós queremos receber, é aquilo que Deus nos prometeu que iria dar, é aquilo que Ele deixou escrito e que tu te podes apoderar destas palavras e tu podes cantar e tu podes pedir a Deus isto, porque é legítimo tu o fazeres. Deus deixou escrito para tu o fazeres, para tu te apoderares da bênção de ser um filho de Deus. Ele morreu para tu poderes ser isso, um filho de Deus.
resplandecer o seu rosto sobre ti, misericórdia de ti eu tenha e te dê a paz. Rosto sobre ti, misericórdia de ti eu tenha e te dê a paz. Amém. Gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. O Senhor Deus vai na frente, ao teu lado, à tua volta. Não desistas e não temas, está contigo na manhã e na noite, na chegada, na partida, no chorar e no sorrir. É contigo, é contigo. Amém, amém, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. O Senhor Deus vai na frente, ao teu lado, à tua volta. Não desistas e não temas, está contigo na manhã e na noite, na chegada, na partida, no chorar, no sorrir. É contigo, está contigo, é contigo, está contigo, é contigo,
misericórdia de ti Ele tenha e te dê a paz. No Antigo Testamento, Deus instruiu o povo de Israel, através de Moisés, a comemorarem a saída da terra do Egito. Esta comemoração seria feita através de uma refeição a que Deus deu o nome de Páscoa. Esta comemoração seria realizada todos os anos para que todo o povo, de geração em geração, pudessem ter conhecimento e fé no poder de Deus. De acordo com a tradição judaica, esta celebração durava uma semana inteira e culminava com a ceia pascal. Esta refeição da Páscoa ela tinha um grande simbolismo. Ela não apenas representava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, mas representava e era símbolo da ação poderosa de Deus sobre aquele povo. E então, quando o povo se juntava todos os anos para celebrar a Páscoa, eles reuniam-se em núcleos familiares e recordavam a ação poderosa da mão de Deus sobre eles. E é interessante pensar que Deus ordena uma refeição para marcar uma data comemorativa, como a libertação da escravidão. A alimentação é essencial para a nossa existência. Nós precisamos de comer para viver. O alimento é necessário para a nossa sobrevivência. Comer é alguma coisa que nós fazemos de uma forma natural e é um prazer. Não é? Nós podemos desfrutar de 1001 sabores. E esta ideia do alimento físico é de alguma forma uma imagem incrível da nossa necessidade pelo alimento espiritual. E Deus está-nos a trazer esta ideia de que da mesma forma que nós precisamos do alimento físico, nós precisamos dele na nossa vida. Ele que é o nosso sustento, Ele que é aquele que providencia aquilo que nós mais necessitamos. No deserto vemos como Deus providencia o maná para o povo, para eles se alimentarem fisicamente. E mais do que esse alimento físico, nós precisamos do alimento espiritual que só Deus pode trazer à nossa vida, à nossa alma, para nós nos saciarmos. É interessante mais tarde nós ouvirmos a declaração de Jesus: Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Jesus apresenta-se como aquele que não apenas satisfaz as nossas necessidades físicas, mas sobretudo como aquele que tem a capacidade de satisfazer as nossas necessidades espirituais. Aquele que satisfaz e preenche a nossa alma com a vida eterna. Então é interessante pensar que a celebração da Páscoa é feita à volta de uma mesa, à volta de uma refeição. De facto, a cruz vazia de Cristo é representativa da Páscoa, representa que Cristo, Ele não apenas morreu por nós, mas Ele ressuscitou e está vivo. É esta a nossa esperança. Mas também a mesa e a refeição é sem dúvida um símbolo importante que nós devemos relembrar na Páscoa. Representa que Cristo é o nosso verdadeiro alimento. Cristo é aquele que quer nos saciar espiritualmente. A Páscoa foi a refeição que Jesus partilhou com os seus discípulos na noite em que foi traído para ser julgado e crucificado. Jesus escolheu uma refeição especial como a Páscoa, um cenário familiar de intimidade, amizade e amor, um ambiente reservado para familiares próximos ou convidados de honra. Hoje, ao sentarmos-nos à mesa para partilharmos a refeição da Páscoa, uma Páscoa que comemora a ressurreição de Jesus dentre os mortos, possamos pensar que Jesus preparou uma mesa para nós. Nós somos o convidado de honra de Jesus. E ao compartilharmos esta refeição em família, que nós possamos convidar Jesus a sentar à nossa mesa, possamos convidá-lo a fazer parte da nossa vida. Aquilo que Jesus deseja é que nós possamos ter um relacionamento de intimidade com Ele.
primeira refeição da Páscoa teve lugar na última noite do povo de Israel na terra do Egito. Deus demonstrou ter poder para tirar os israelitas daquela terra da escravidão. E do que é que Deus nos pode libertar hoje? Sem dúvida, e claro que o nosso Egito de hoje não é o mesmo Egito do povo de Israel. Mas não precisamos divagar muito para entender qual é a nossa escravidão, o que é que nos aprisiona. Jesus ele foi muito claro e disse aquilo que nos podia aprisionar. Lemos em João, no capítulo 8. É realmente como vos digo, disse Jesus. Todo aquele que vive na prática do pecado é um escravo do pecado. E os escravos não pertencem à família, mas o filho está ligado para sempre à família. Assim, se o filho vos libertar, ficarão livres de verdade. Deus providenciou o caminho para a saída dos filhos de Israel do Egito. Deus levou-os através de um deserto. Sabem, no deserto não há caminhos. E mesmo os caminhos que existem muitas vezes são alterados através de tempestades de areia. Mas Deus ia à frente do seu povo, providenciando um caminho para os levar à terra prometida. Deus deu o escape. O que é que Deus providenciou para nós através da Páscoa? O que é que Cristo continua a providenciar para nós hoje? O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 a 20, sabem que Deus pagou um preço para vos resgatar daquela forma inútil de vida que receberam por tradição dos vossos pais. E esse resgate pagou-o não com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Deus designou com esse propósito ainda antes da criação do mundo, mas foi agora manifestado nesta fase final da história para o vosso bem. Por seu intermédio confiam em Deus, que o ressuscitou da morte, que o glorificou, para que a vossa fé e esperança descansem em Deus. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 4 a 5, o apóstolo Paulo diz também o seguinte: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus olha para ti e escolhe-te. É como se Deus fosse um homem que vai passar na rua e encontrasse uma criança abandonada e escolhe adotar essa criança. E é interessante este grau de parentesco que Deus quer ter com cada um de nós. É que Deus deseja que nós nos possamos relacionar com Ele, filho para pai e de pai para filho. O Egito na Bíblia é muitas vezes símbolo da escravidão. O povo de Israel foi poupado da última praga, a morte dos primogénitos. Deus deu o escape. E como é que nós podemos escapar da escravidão do pecado? Só existe uma forma, só existe um caminho para nós escaparmos à escravidão do pecado na nossa vida. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque é crendo que uma pessoa é declarada justa por Deus e é declarando em voz clara que a salvação se afirma. Talvez hoje seja o dia em que tu precisas de confessar com a tua boca e crer no teu coração que Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador, aquele que pode saciar a tua alma, aquele que te pode satisfazer espiritualmente. Não há nada nem ninguém que te possa oferecer aquilo que Cristo tem para oferecer. Não importa se tu és um homem, não importa se tu és uma mulher, uma criança, um jovem, um velho,
não importa se tu és uma boa pessoa. Todos nós precisamos de crer em Cristo para que a nossa fome espiritual possa ser saciada. Hoje tu precisas decidir seguir Jesus. É alguma coisa que tu precisas fazer, confessar os teus pecados e crer que Jesus é o Filho de Deus. Quando nós celebramos a Páscoa nas nossas casas, nós estamos a celebrar que Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou, Ele alcançou a vitória sobre a morte. E Deus dá-te esse presente, Deus dá-te essa vitória sobre a morte. E se tu queres receber essa vitória, tu precisas fazer uma declaração simples. Tu precisas dizer: eu quero seguir Jesus. Não é algo complicado, não é algo transcendente. É alguma coisa que tu precisas fazer com sinceridade no teu coração. Eu quero seguir Jesus. E agora mesmo, os teus pecados podem ser perdoados e tu podes ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Deus dá-te uma nova oportunidade, uma nova vida. Então vamos orar juntos e vamos convidar Jesus a entrar no nosso coração. Pai Santo que estás nos céus, obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu sacrifício ao entregares o teu Filho para morrer em meu lugar naquela cruz. Perdoa os meus pecados e ajuda-me a viver uma vida que te agrade. Ajuda-me a fazer a tua vontade. Obrigada porque me tens feito uma nova pessoa, tu me tens dado uma nova oportunidade e ajuda-me a relacionar-me contigo como se tu fosses o meu Pai. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Se hoje tu fizeste esta oração e fizeste esta decisão por Cristo, hoje é o dia mais importante, ou é um dos dias mais importantes da tua vida. E quando celebramos a Páscoa, nós celebramos não apenas essa vitória que Cristo alcançou para nós, mas celebramos também o facto de que Cristo está a transformar as nossas vidas. Então deixa que Cristo continue a trazer significado, a saciar a tua fome espiritual. E vamos juntos celebrar a Páscoa. Que Deus te abençoe, que Deus se possa agradar de ti e que te dê a sua paz.